Capítulo 24. Movendo-se no mundo. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Tudo relacionado aos adormecidos estava situado no mesmo prédio. Sunny seguiu as instruções enviadas para seu comunicador e rapidamente encontrou os dormitórios, que estavam localizados em um dos níveis mais baixos. Para sua surpresa, ele conseguiu um quarto inteiro para si. Havia uma cama com um colchão macio, uma mesa, uma cômoda, e até mesmo um banheiro separado. Os materiais eram novos e esteticamente agradáveis, o ar era limpo e estéril. Estava quente lá dentro e a parede externa estava equipada com uma tela oculta que imitava perfeitamente uma janela ampla, aberta para uma vista pitoresca de um parque coberto de neve. Havia até mesmo vários conjuntos de roupas com o emblema da academia fornecidos a ele gratuitamente. Que extravagante, pensou Sunny, um pouco atordoado. Racionalmente, ele entendia que tal arranjo não era realmente luxuoso. No entanto, para ele, que cresceu vagando pelas periferias, aquele quarto era como um palácio. Ele coçou a cabeça. Parece que eu consegui. Sunny olhou ao redor, então piscou para sua sombra e sorriu. Acho que estamos subindo na vida, hein? A sombra não respondeu, aparentemente pouco impressionada. Talvez não se importasse com essas coisas. Certo, o que uma sombra estúpida saberia? Sunny trocou de roupa e se estudou no espelho. Então, lembrando de algo, convocou as runas. Ele finalmente teve tempo para estudar o manto do titereiro. Memória, manto do titereiro. Classificação de memória, desperto. Tipo de memória, armadura. Descrição da memória, um verme de dúvida encontrou seu caminho para o coração de um rei justo. Com o tempo, o rei foi devorado por dentro e se tornou o fantoche do verme. Uma vida depois, o verme titereiro escapou do corpo morto do rei, deixando para trás um casulo de seda preta. Ninguém sabe para onde ele foi, no entanto, quando as pessoas se aventuraram a se aproximar do castelo silencioso, encontraram a seda entre as montanhas de ossos roídos e a transformaram em uma armadura. Sunny fez uma careta. Isso não é tão assustador. Sim, eu não estou assustado nem um pouco. Pensando bem, a primeira criatura que ele matou era chamada de larva. Se ele assumisse que o rei da montanha era um verme titereiro maduro, e já um tirano, então o que diabos ele se transformaria depois de se tornar uma mariposa? Não, é melhor não pensar sobre isso. Com um suspiro, ele convocou o manto do titereiro. Finos fios pretos imediatamente apareceram ao redor de seu corpo e o envolveram em uma armadura. Era feita de um tecido cinza escuro e macio com vários elementos, como braceletes e protetores de ombro, feitos de couro preto sem brilho. A armadura era leve, discreta e não restringia seus movimentos de forma alguma. Também não emitia nenhum som quando ele se movia. Equipamento perfeito para alguém que gosta de se esconder nas sombras. Sunny sorriu. Ele sabia que essa armadura seria difícil de perfurar para qualquer criatura abaixo do rank desperto, o que lhe dava uma grande vantagem ao lidar com todos os monstros adormecidos. Ele também sentia uma espécie de estranha e fraca calma ao usá-la. Um verme de dúvida, ela tem proteção aprimorada contra ataques mentais. De alguma forma, ele tinha certeza disso. Um grande troféu. Ele não esperava nada menos da memória de um poderoso tirano. O único problema era que o manto do titereiro obviamente não era para ser usado por cima de um conjunto completo de roupas. Bastante satisfeito, Sunny a dispensou e deixou seu quarto, indo em direção à cafeteria. Nada mal, pensou, lembrando-se de todas as recompensas que recebeu durante e depois do primeiro pesadelo. O jantar acabou sendo tão luxuoso quanto o dormitório. O desejo de Sunny de experimentar carne de verdade finalmente se realizou. Não só estava disponível gratuitamente para os adormecidos, não havia nem mesmo um limite para a quantidade que cada um podia comer. Além disso,
Havia arroz, pão, vários acompanhamentos, molhos, legumes frescos, frutas e todos os tipos de bebidas deliciosas. Extravagante! Sunny pensou, evitando o café. Depois de montar um pequeno monte de comida em seu prato, ele encontrou um assento vazio e, por um tempo, esqueceu da existência do mundo. Enquanto a carne suculenta, texturizada e perfeitamente temperada enchia sua boca, a visão de Sunny de repente ficou cheia de estrelas. Ele teve que segurar um gemido exaltado. E pensar que ele poderia ter vivido assim por um ano inteiro. Maldição de feitiço, por que você não me infectou alguns meses atrás? Ele se concentrou na comida, reduzindo todo o prato em pouco tempo. Satisfeito e mais do que um pouco cheio, Sunny olhou para trás com saudades e pensou em pegar outra porção. Mas já era hora de sua consulta com o pessoal da academia. Cheio de arrependimento, ele se levantou e deixou a cafeteria. Logo, ele se viu em um pequeno escritório, sentado em frente a um trabalhador administrativo. O trabalhador era muito amigável e começou a entrevista imediatamente. Assim como a mestre Jet havia avisado, Sunny foi oferecido novamente aconselhamento psicológico. Lembrando-se de seu conselho, ele recusou e a entrevista mudou suavemente para perguntas sobre seu aspecto. Ele não queria desistir de informações sobre suas habilidades, mas também sabia que precisava dizer algo ao trabalhador. Felizmente, as perguntas foram formuladas de forma a tranquilizar os adormecidos. Como tal, a maioria delas começava com preâmbulos agradáveis e educados, como: "Você gostaria de me dizer, ou se você estiver disposto a compartilhar, o que deu a Sunny a oportunidade de dar respostas neutras? Você se importaria de me contar sobre o tipo de habilidade de aspecto que você recebeu, como combate, feitiçaria, utilidade?" Ele se importava, mas precisava ter cuidado. "Não tenho certeza. Não tive tempo de entender bem." "Tudo bem. Você é capaz de causar danos diretos com sua habilidade?" "Eu acho que não." "Antes, nem mesmo consegui ferir uma toalha." As coisas continuaram assim. No final, Sunny compartilhou informações suficientes para criar a impressão de que seu aspecto era fraco, inofensivo e provavelmente tinha algo a ver com utilidade. Depois disso, ele voltou para seu quarto, despiu-se e foi dormir. Sunny pensou que seria estranho adormecer pela primeira vez após o pesadelo, mas na verdade foi surpreendentemente fácil. Deitado em um colchão macio, com sua pele contra lençóis limpos e um travesseiro fofinho sob sua cabeça, ele dormiu como um bebê. Logo cedo, Sunny se lavou em seu banheiro privativo, e, cheio de energia, correu para tomar café da manhã de bom humor. A cafeteria estava um pouco lotada. Depois de encher seu prato com todo tipo de coisas deliciosas, ele rapidamente percebeu que o único lugar onde podia sentar era perto da garota cega de ontem. Sua mesa estava vazia, já que ninguém queria ficar perto dela. Sunny fez uma careta. Parecia que os dois estavam destinados a serem excluídos juntos pelas próximas 4 semanas. Ele também se sentia desconfortável na companhia de alguém que era praticamente um cadáver, mas não havia muita escolha. Perdendo o bom humor, ele sentou na mesa da garota cega e deu um aceno superficial para a assistente social que a estava ajudando a se locomover. Depois disso, tentou fingir que eles não existiam e se concentrou na comida. No entanto, antes que pudesse terminar, uma súbita comoção chamou sua atenção. "O que está acontecendo?" Ele olhou para cima e percebeu que muitos adormecidos estavam reunidos em torno da tela grande pendurada na parede da cafeteria, com os rostos cheios de empolgação e admiração. Na tela, uma lista de nomes era exibida, classificando a nova leva de adormecidos do mais fraco ao mais forte, provavelmente deduzida a partir dos resultados das entrevistas. Não particularmente interessado, ele rapidamente encontrou seu próprio nome perto do final da lista. O único adormecido que a academia julgou ser menos provável de ter sucesso do que ele, era a garota cega. Aparentemente, seu nome era Cássia.
Mas a comoção era um pouco alta demais para ser apenas o resultado da classificação. Curioso, ele levantou o olhar. Os adormecidos estavam inquietos. Como isso é possível? Eu não estou vendo coisas, certo? Que tipo de monstro ela é? Caster ficou em segundo lugar. E bem acima dele, o retrato da garota de cabelos prateados podia ser claramente visto. À direita dele, 2 linhas simples de texto foram exibidas. Nome: Nephis. Verdadeiro nome: Estrela da Mudança.